Boa tarde, pessoal. Pedro Cesário, assessor de investimento aqui da XP, mais uma vez ao vivo com vocês. E hoje com duas presenças ilustres da Ace Capital. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Tudo Ricardo, bem, prazer. Perfeito, prazer. Grande intuito aqui, pessoal, é a gente ter aí essa proximidade maior com vocês. A gente vai fazer um bate-papo aqui com algumas perguntas para esses dois gestores de renome do mercado. O grande intuito é a gente conseguir fazer essa proximidade. Tasqueto, vamos começar com você. Como que você conta aí o seu trajeto profissional, até para explicar para o pessoal que o gestor às vezes não é um bicho de sete cabeças, né? Se você puder contar um pouco para a gente, por favor. Não, cara, primeiro, muito obrigado aí pela disponibilidade do espaço, do convite aí. Obrigado também pelo ilustre presença, nem sei se é tão ilustre assim. É ilustre, certamente é. É muito legal poder participar do programa junto com as pessoas que estão aí em casa nos assistindo aí, ter a oportunidade de poder falar sobre a empresa, sobre o momento que o Brasil tá passando. E, enfim, vamos lá. Eu tenho 20 e poucos anos de experiência no mercado financeiro. Melhor não falar aos poucos aí, porque para a idade não ficar muito alta. Então, digo que é em torno de 20 anos. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou formado em engenharia civil, com mestrado no IBMEC aqui em São Paulo. Trabalhei 17 anos no Banco Santander, 14 anos na tesouraria, com vários dos maiores gestores hoje do Brasil, trabalhamos juntos em equipes, sempre na mesma equipe, inclusive com o atual presidente do Banco Central aí. Então a gente tem uma experiência bem grande para poder fazer a gestão de recursos aí. Legal. E aí, Ricardo, vocês aí que vêm do Santander, vêm com essa bagagem muito forte, claro, do mercado financeiro, né, do core do mercado financeiro, queria que você contasse um pouco com a gente exatamente o que é ser um gestor, né? Então, como que vocês atuam no dia a dia, o que vocês avaliam em específico para a tomada de decisão. Desculpa, a gente sabe que, em específico, a gente tem aí uma base de dados e vocês têm que fazer um filtro cada vez mais no detalhe. Como que a casa vem fazendo isso? Legal, prazer. Então, meu nome é Ricardo Denadai, também tive uma história longa, no Santander 10 anos, e estou junto com o Fabrício e mais 10 colegas, né, todos egressos da tesouraria do Santander, que decidimos sair da tesouraria no início do ano passado e montar a gestora Ace Capital, que é uma gestora de recursos independentes com fundo multimercado, que é basicamente, o nosso propósito é fazer o que a gente fazia lá na tesouraria do Santander, fazer na gestora, e a diferença é que antes a gente geria recurso de um único cotista, que era o dinheiro proprietário do banco, agora com vários clientes, vários cotistas, né? Acho uma coisa importante dessa vida de gestor, economista, estrategista, analista, né? Esse mundo de gestão de investimento que é muito mais suor do que inspiração, né? Entendi. É muito mais suor do que inspiração. Então, todo aquele brilho, enfim, né, aquela coisa de que, olha, a pessoa é ungida com uma ideia brilhante, eu acho que isso é algo que não existe. É dedicação, dia a dia, hora a hora, muita atenção, guarda sempre alta, resiliência sempre alta, né? Exige um nível de resiliência muito grande, porque ele passa por momentos muito difíceis, o dia é muito intenso, né? Uma coisa que a gente se apega, nós como grupo da Ace, acho que até um dos grandes diferenciais que a gente tem é isso, assim, é um grupo de 10 pessoas que trabalham juntos na média aí 8 anos, alguns até bem mais do que isso, 12, 13, 14 anos, que já passaram por momentos bons e momentos muito ruins. Perfeito. Né? Então ajuda muito isso no dia a dia, de um se apoiar no outro, um saber quando o outro está mais fragilizado, o outro quando o outro está mais convicto,
Então a gente tem essa troca de ajuda que é fundamental. A gente brinca o seguinte, que todo mundo remando para o mesmo lado, fazer gestão de recursos, quando você tem um grupo unido, forte, remando para o mesmo lado, já é difícil. Se você tem um grupo menos coeso, que se conhece menos, torna uma tarefa praticamente impossível. Muito complicado, né? Então, essa sinergia talvez seja essencial, né? É fundamental. Não, perfeito, com certeza. E aí, até também, em linha do que a gente vem conversando, perguntar um pouco por o Tasqueto do fundo, né? Então, a gente vê muitos fundos multimercado, em 2019 em específico, ganhando dinheiro, rentabilizando, tentando enxergar ali distorções na curva, tentando, em específico, fazer um macro trading. Como que vocês vão atuar? Como que vocês pensam em atuar, em específico para gerar o alfa, para gerar um retorno maior para os investidores? Então, basicamente a nossa forma de atuação, de formação de carteira, considero que é um pouco diferente da média do mercado. Acho que o principal ponto que nos diferencia aqui é que, como eu gosto de falar, sempre a gente não costuma colocar todos os ovos numa cesta só. Então a gente tem uma visão otimista de Brasil para esse próximo ciclo aí, de mais 4, 5 anos, talvez até mais ainda. Achamos a Bolsa um bom ativo, achamos a renda fixa longa um bom ativo, mas a gente tem, por exemplo, um pouco de dólar comprado que ajuda a proteger a carteira. Então a gente sempre tem essa visão de querer otimizar o retorno para o nosso investidor de uma forma mais eficiente, tentando o máximo de retorno para o menor risco alocado possível. Então, como eu falei antes, é aquilo, a gente não faz todas as apostas direcionais numa ponta só fazer todas as apostas otimistas. A gente não acha que essa é a melhor forma de otimizar, tem sempre essa cabeça de entender e atuar no mercado que vai outperformar, né, que vai performar melhor do que os outros. Você falou aí do pessoal que conseguiu rentabilizar bem no passado recente, aí especialmente com os juros. A gente acha que nesse próximo ciclo é um pouco mais para a Bolsa, que o grande alfa do mercado vai ser gerado na Bolsa. A curva de juros longa ainda oferece uma boa oportunidade, dado a nossa melhora do cenário, especialmente do cenário fiscal do Brasil. O Denadai pode falar um pouco melhor na sequência sobre isso, mas reforma da Previdência, especialmente o ano passado, foi fundamental para que o Brasil se tornasse solvente. Sendo solvente, então a gente gosta da parte um pouco mais longa da curva, que é basicamente as NTNBs longas. E da Bolsa, no modo geral, especialmente as empresas que são mais ligadas à economia local. Não o índice no geral, o índice a gente também não acha uma forma eficiente de alocar o risco. A gente acha que a melhor forma é comprar as empresas menores, que são mais capazes de se apropriar dessa melhora de cenário de economia local que a gente vai viver nos próximos anos. Excelente, excelente. E até pegar o gancho e perguntar para o Denadai, em específico, uma questão da macroeconomia, né, da economia em si. Então, se a gente for avaliar, Denadai, de fato é algo bastante relevante a gente analisar para a Bolsa, como o Tasqueto falou, a gente ainda tem oportunidades nessa vertente também, né? Então, se a gente pegar aí o histórico, a gente vai ter aí empresas que conseguiram se reajustar por um período que elas passaram muito difícil, né? Ali 2015, 2016. Então, talvez reajustar a estrutura de custo, ficar com um custo mais enxuto, e aí até surfando essa onda de Selic a 4,5 com despesa financeira muito baixa,
Isso tudo, eventualmente, vai dar espaço para aumentar a margem operacional e o lucro em si das empresas, né? E claro, Perfeito. O lucro das empresas aumentou, a bolsa é fortemente embasada nesse tipo de vertente. Perfeito. Como que vocês visualizam isso? Como que vocês enxergam no detalhe esse aspecto? Não, perfeito. Acho que a colocação perfeita a gente brinca, e na verdade vou roubar a frase aqui do Fabrício, que o empresário brasileiro que sobreviveu a 2 anos de contração do PIB per capita de 3,5%, 4%, com carga tributária altíssima, juros reais altíssimos, é herói, né? Burocracia, corrupção. Tudo isso inserido, né? Tudo dentro desse contexto nada animador na época, né? Então a gente tem muito essa visão, né? De que, de novo, acho que não só o gestor precisa de resiliência, mas o empresário brasileiro é um dos bichos mais, né, com todo respeito, mais resilientes que acho que a gente conhece. Perfeito. Né? Então foi feito muita lição de casa nesse período difícil, né? Foram vários anos de contração, seguidos de uma recuperação extremamente lenta, né? E que assim, exigiu um nível de ajuste, de eficiência enorme. Então, se sobreviveram a esse período tão difícil, a gente tem a mesma expectativa de que vão se beneficiar muito de um período de expansão muito mais favorável, em que o governo não vê o empresariado mais como um inimigo e vê como um dos elementos principais para gerar bem-estar para a sociedade como um todo. Que bem ou mal, que a gente mais precisa agora, a melhor política social que a gente pode fazer hoje é geração de emprego, né? Perfeito. Então a gente tem muito essa visão de que o nível de resiliência, o nível de ajuste que foi feito nos anos difíceis, digamos, tem vários anos para frente para, digamos, surfar, né, um governo muito mais pró-empresário e uma economia que está recuperando, né? A despeito de 2 anos aí de vai recuperar, a recuperação é menor, né? Eu acho que esse ano a gente tem tudo para crescer alguma coisa próximo de 2,5% e acho que o ano que vem a gente pode crescer mais do que 3%, né? Então acho que tem um cenário bastante benigno, né? De empresas ajustadas, uma recuperação cíclica da economia e mais do que tudo, a gente acha que é um ciclo de Brasil bem mais estrutural, bem mais prolongado, não é só... a gente pode alongar o horizonte, acho que é um ciclo de 5, 10 anos. Perfeito, né? perfeito. Então é alguma coisa muito mais longa. Né? Então estamos bastante otimistas e a gente compartilha bastante dessa análise. Legal. E acho que o que você citou é muito importante a gente até frisar aqui, que o pensamento da casa, o pensamento institucional, vai muito nessa direção, né? Então se a gente analisar o macro do Brasil, claro, a gente teve aí uma reforma da Previdência, depois de passar todos os destaques a 800 bi de economia fiscal em 10 anos, a gente tem, ainda que incipiente, PEC administrativa, reforma trabalhista 2.0, reforma tributária já em andamento e, claro, o Paulo Guedes é muito comprometido com uma agenda microeconômica, com uma agenda de produtividade. Isso tudo deve dar margem para o Brasil crescer, né? Sem dúvida alguma. Perfeito. E aí, nessa mesma linha, Tasqueto, eu queria entender como que a casa pensa, em específico, no sentido de filtro de dados, né? Que a gente sabe que a quantidade de informações que a gente tem hoje é gigantesca. Como que vocês eventualmente fazem isso? Tem alguma modelagem que vocês adotam, que vocês preferem? Como que é esse tipo de análise de mercado? O nosso modelo de gestão, ele foi criado aí há mais ou menos 20 anos atrás. Uhum. E ao longo de todo esse tempo, com várias equipes, como eu falei no começo, vários gestores que estão no mercado, hoje em outros fundos, esse negócio foi sendo refinado, né, melhorado, adaptado às novas condições. Perfeito. Ele não é um bicho de 7 cabeças, não, como tu falou no começo, aqui o gestor é uma pessoa tão habilitada quanto qualquer outro. Aí a gente, como o Dena falou aqui, a gente só é muito dedicado, é muito suor, muito trabalho. Batalha mesmo. Batalha, leitura, especialmente, para poder achar os dados que serão os drivers do mercado para o curto prazo aí. Basicamente ele começa com uma análise fundamentalista, então a gente lê muito durante o dia, a gente lê vários relatórios, especialmente de empresas lá de fora, sobre o cenário base, lê o noticiário para saber como está o político aqui
e também como estão os dados das empresas, especialmente no Brasil, para ver quando isso já está pegando. Então, a partir dessa informação macro, tem um debate, esse debate é exaustivo, é diário, é bastante intenso, onde essas 10 pessoas que o Denadai comentou sempre contribuem com ideias diferentes, e a gente vai, quase como um brainstorm, ali vai filtrando, até chegar nas melhores ideias que a gente tem. Racionais, né? Isso. Perfeito. A partir dali, é feito uma análise de como o mercado está posicionado. Então, para exemplificar, aí, no início do nosso fundo, por exemplo, a gente teve uma discussão muito grande que a inflação ia surpreender o Banco Central para baixo, que a atividade ia continuar decepcionando. O PIB do ano passado foi bem mais baixo, né, do que o esperado no início do ano. E a taxa a taxa de juro, onde que o BC estava cortando naquele momento, a Selic terminal, que a gente chama, ela seria mais baixo do que estava naquele momento sendo negociada no mercado. Perfeito. Aí, essa é a parte macro. Aí, essa é a primeira ideia, né, que eu comentei antes. Aí a gente vai para a segunda, que é analisar se os outros players estão posicionados ou isso nesse mesmo call ou não. E a gente percebeu que o técnico era favorável, que não tinha muita posição não tinha muita aposta nessa direção. Então isso ajuda muito a que o risco-retorno da tua posição seja favorável. Então aí a gente resolveu montar as posições ali e acabou se provando um ótimo início de posição para o fundo. Então é o macro associado, sempre respeitando com os aspectos técnicos também. Eu acho que não dá para ser só macro e também não dá para ser só técnico. Perfeito. O que a gente refinou ao longo desses 20 anos é justamente isso. As coisas precisam estar alinhadas para entregar um retorno melhor. Andar em conjunto, né? Isso. Evidente. Se você puder adicionar um pouco, é exatamente isso, em que as posições que a gente faz, digamos, maiores, né, obviamente que são as posições que a gente tem mais convicção, são as posições que elas combinam esses 3 elementos que o Fabrício destacou, né, fundamento, preço e técnico. Então é uma posição que a gente gosta muito do fundamento macro, que é extremamente discutido, né, debatido, que a gente acha que esse fundamento, esse cenário macro que a gente enxerga não está devidamente precificado, que o preço do ativo, né, não reflete esse cenário que a gente está muito convencido, e que as condições técnicas de mercado, que é muito essa história de posicionamento, que é uma coisa um pouco mais chata de monitorar, que são favoráveis, que não está todo mundo já apostado nisso, né? Então, é uma posição que a gente gosta do fundamento, acha o preço bom e acha o técnico, que a gente chama o técnico leve, né? Quando são as posições de maior convicção e são posições que a gente aloca mais risco no fundo, né? Legal. Não, muito legal. Método. Perfeito, Denadai. E aí até em linha com o ponto que o Tasqueto citou, que eu acho bastante importante a gente discutir também, que é o ponto de olhar o offshore, né? A gente sabe que o Brasil não é uma ilha. Então, tudo que ocorre em específico de relevante internacional vai ter spillover para o Brasil, né? Vai impactar em si aqui na nossa nação. Como que você vê, em específico, por exemplo, atritos como Estados Unidos e Irã, especificamente ali, mais no ano passado, de uma maneira talvez mais relevante, Estados Unidos contra a China, o nosso embate comercial, e aí até citar um pouco de Latam, né, que a gente teve Chile, a gente teve Bolívia, enfim, diversas complicações. Como que vocês veem o impacto para 2020 no Brasil nesse sentido? Perfeito. Uma coisa... relevante, né, é muito isso, né? Se tem um vento que vem de fora, que às vezes a gente está tão preocupado aí com o calendário de aprovação de alguma medida ou um dado específico que vai sair aqui, que a gente brinca, às vezes está olhando para a direita e o trem vem da esquerda, né? Que o cenário global tem uma mudança de vento muito grande e isso acaba predominando sobre acontecimentos locais, né?
Então, assim, não só o acompanhamento do cenário internacional é importante para a gente operar ativos lá fora efetivamente, mas extremamente importante para a gente entender qual que é o impacto sobre os ativos domésticos, né? Um dos trabalhos nossos, né, como gestor profissional, é um esforço muito grande. E, de novo, ele é muito ajudado por esse time entrosado com sintonia, é separar o que a gente chama de ruído e sinal, né? Então, assim, tem acontecimento em todo dia, vários ao longo do dia, uns mais relevantes, outros menos, né? E boa parte do nosso esforço é dizer o seguinte: olha, qual que é o norte que a gente tem? Né, a gente direciona, se posiciona para isso, e ao longo, e diariamente, durante o dia, durante a hora, a gente vai acompanhando. Não, tá em linha, tá desviando, tá desviando. E se está desviando é alguma coisa, é um sinal relevante, olha, pode ser que a gente está errado, ou é simplesmente um ruído, alguma coisa que aconteceu, que tira um pouquinho da tendência, mas que em poucos dias a coisa se normaliza. Então, boa parte desse debate, desse esforço nosso, é sempre receber essas informações todas de lá de fora e tentar separar o que a gente chama ruído e sinal. O que é ruído, em pouco tempo se resolve. E tentar identificar, não, mudou alguma coisa realmente relevante, mudou o fundamento, ou mesmo assim, o fundamento continua bom, mas andou tanto, o preço está tão esticado, que é o que a gente chama, que não faz tão mais sentido de ficar com esse ativo. Então tem esse esforço muito grande. A gente está com uma visão um pouco mais otimista lá fora, né? A despeito desses sustos todos, esse início de ano um pouco mais conturbado. Sempre tem um Twitter do Trump que mexe o mercado, que assusta. Tem um evento extremamente relevante esse ano, que são as eleições nos Estados Unidos, em novembro, que a gente está de olho, que deve começar a chamar um pouco mais a atenção do mercado em fevereiro, março, né? A gente passou por novembro, que foi o que a gente chamou lá de primavera sul-americana, primavera latina, que foi todo o enredo lá de protestos Chile, Colômbia, assim por diante. Então, assim, óbvio, a gente sempre essa análise, fala, o que veio para ficar, o que simplesmente é coisas que acontecem, mas que muda a tendência ou não muda a tendência. O que a gente tem por hora, assim, é que a tendência lá fora ainda é mais favorável, né? É uma economia global que dá sinais, depois de um processo de desaceleração relevante no final de 2018 ao longo de 2019, a gente vê sinais de estabilização e a gente tem razões para acreditar que a gente vai ter um primeiro semestre ou até um ano de 2020 um pouco melhor. Porque duas incertezas relevantes, não é que elas desapareceram, mas diminuíram, que é a guerra comercial, né? Acho que o Trump, de maneira muito pragmática, diminuiu a temperatura da guerra comercial olhando as eleições de novembro, para diminuir o risco disso atrapalhar a economia americana. E dois, é a história do Reino Unido, né, do tal do Brexit, que também acho que se encaminha para uma solução. Muito provavelmente o parlamento vai aprovar a saída mais ordenada do Reino Unido da União Europeia, né? E somado a isso, vários estímulos monetários que foram feitos ao longo dos últimos 12, 18 meses, a gente acha que começa a fazer um pouco mais de efeito, né? Na economia, enfim, na economia americana, na economia europeia, até alguns sinais um pouquinho melhores vindos da economia chinesa, né? Então, o panorama que a gente tem, o pano de fundo que a gente tem do cenário global, pelo menos até meados de 2020, é mais favorável, mais construtivo, de olho muito nas eleições de novembro. Legal. Nos Estados Unidos. Perfeito, perfeito. E aí, agora, até para finalizar, a gente gosta bastante de fazer, em específico nesse tipo de live, algumas perguntas finais para os gestores que estão aqui conosco, né? Então, vamos começar com o Tasqueto. Um livro que você tenha lido que você recomenda altamente aí para o pessoal que está nos assistindo, Tasqueto? Bom, eu gosto bastante, até para a gente entender o cenário atual, é legal entender o que aconteceu na história recente do país. Claro. Eu tenho bastante admiração pelo Roberto Campos, que foi senador, não, também tenho pelo presidente do Banco Central, foi meu chefe, mas estou me referindo ao que foi ministro e senador. E ele tem um livro que chama Lanterna na Polpa, que conta muito da história do Brasil, aí, de 1940 para cá.
Eu acho legal também porque ali dá para ver bem as ideias dele, que é muito parecido com o que o Paulo Guedes quer fazer hoje em dia do Brasil, a reforma que o Paulo Guedes quer fazer no Brasil. Aliás, o Roberto Campos foi o grande tutor do Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando era jovem, se inspirava muito no Roberto Campos. É legal também por ver que 50 anos atrás, 40 anos atrás, já tinha alguém que já tinha o diagnóstico do que estava errado. E isso demorou um pouco para a gente se dar por conta, mas finalmente aconteceu, finalmente os liberais chegaram aí e vão fazer um governo mais, como o Denadai comentou antes, que seja um pouco mais favorável ao empreendedor no Brasil. Menos intervencionista, né? Isso, então eu recomendaria aí Lanterna na Polpa, de Roberto Campos. Para você que está procurando um livro, com certeza vamos procurar aí o Roberto Campos até para conseguir entender o racional do Paulo Guedes, né? Exatamente. Denadai, uma pessoa que você admira? Eu vou ser mais, fazer mais tietagem do que mais pro lado do esporte do que pro lado intelectual. Não tem problema. Acho que, e até pegando o gancho aqui, acho que um grande esportista, e aí tem muito a ver com o nome da nossa gestora, é o Guga, né? Inclusive tem um livro que a gente gosta muito, né, que é o Guga, um brasileiro. É um cara extremamente... acho que o mundo do tênis, o mundo dos tenistas de modo geral, é um nível de dedicação, de resiliência, que é um pouco que eu falei no começo, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, extremamente exigente, né? Assim, é um negócio muito, muito, muito forte, é um nível de competição muito grande, a gente sempre brinca que nós como gestores, a gente nunca pode abaixar a guarda, né? Baixou a guarda enfim, não tem espaço para baixar a guarda, é um nível de atenção muito, muito constante, e a gente acaba associando muito com o que é o dia a dia de um tenista, né? E eu acho ele como um grande representante, o cara que digamos, foi meio que um sucessor aí como herói nacional do Ayrton Senna, né? E, enfim, pelo fato de ser um tenista, né? O nome da gestora de alguma maneira se remeter ao tênis, né? O Ace, eu diria aí o Guga, e também recomendaria o livro dele, né? As memórias aí, acho que um grande nome aí. Legal, perfeito. Tasqueto, até dá para notar que o pessoal da casa gosta bastante de tênis, mas o que eu ia te perguntar qual é o seu hobby principal? Não vai falar tênis, vamos para outro. Esse é o segundo, então. Esse é o segundo, esse tem que ser o segundo, então. Exatamente. Eu tenho uma vida relativamente modesta, não tenho muitas ambições, fazer coisas muito diferentes assim. Então eu gosto de cozinhar, gosto de ficar em casa, cozinhar. Esse para mim é quase um hobby mesmo. É como me sinto bem, eu relaxo quando estou ali cozinhando, fazendo, e para mim depois do tênis é uma segunda atividade que me deixa bem. E seu prato principal, o que você faz de bom? Bom, como o sobrenome aí ajuda, eu acho que eu faço o melhor carbonara do Brasil. Aí. Carbonara. Depois vou querer provar, hein? Vai ter que ter um jantar aí para todo mundo. Fechado. Legal. Para finalizar, Denadai, em específico, o que você tem como sonho grande? Pode ser referente a você ou referente à empresa em si? Eu acho que a gente tem um objetivo muito grande, a gente gosta muito de trabalhar junto, a gente se confia, tem um nível de confiança entre as pessoas muito grande. Então tá todo mundo muito abraçado a esse projeto, né? Então nós, como as pessoas mais sêniores desse projeto, acho que o grande sonho que a gente tem é de fazer a gestora ser lançada como uma das principais gestoras do país, um fundo extremamente eficiente, entregar um excelente produto para os nossos clientes, para os nossos cotistas, e de fato concretizar, né, e a ideia daqui a 15, 20 anos, a gestora continuar em pé, com novas gerações. A gestora foi pensada para se perpetuar,
para novas gerações assumir o comando da empresa e isso se perpetuar por muitos anos. Então, acho que o grande sonho é fazer a ACE ser uma grande referência no mercado de gestão aqui no Brasil, viabilizando o sonho de todo mundo que está num nível de dedicação incrível lá. Excelente, visando aí algo bastante perene, né? A gente tem muito essa lógica de perpetuar. A nossa missão é perpetuar a nossa cultura de investimentos. Perfeito. Simples assim, cuidar do dinheiro, cuidar do patrimônio das pessoas e perpetuar a nossa cultura de investimento. Então a gestora foi pensada para se perpetuar. Excelente, Denadai. Pessoal, gostaria de agradecer muitíssimo a todos que ficaram conosco, que certamente pegaram aí pontos positivos, pontos no detalhe dos principais gestores aqui do mercado. Gostaria de agradecer especialmente Denadai, Tasqueto, prazer enorme ter vocês aqui. E se quiserem se despedir aí do pessoal... Valeu, galera. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Aproveitem aí esse novo momento de Brasil. Eu posso falar, eu mesmo era uma pessoa bastante cética com o Brasil até poucos anos atrás, mas acho que finalmente chegou o nosso momento. Tenho segurança de que o país será outro em poucos anos. A gente vai melhorar e vai melhorar muito. E aconselho vocês a cuidarem aí do dinheiro de vocês, do patrimônio que vocês construíram e aproveitar esse bom momento aí que o Brasil vai surfar nos próximos anos. Excelente. Pessoal, forte abraço, tchau, tchau. Mais uma vez, muito obrigado. Até logo, obrigado.